En la segunda parte del primer versículo, Pedro faz uma referência importante para nós entendermos essa carta. Pedro hace una importante referencia para comprendermos esa carta. Ele mostra quem são os leitores desta segunda carta. Él muestra quiénes son los lectores de esta carta. Quem são eles? ¿Quiénes son? Segundo o que nós podemos olhar para a nossa Bíblia, por favor, alguém leia para mim o verso 1. Según podemos mirar en nuestras Biblias, por favor, alguien que lea el versículo primero. Simón Pedro, servo y apóstolo del Señor Jesucristo, de los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amém. Amén. Você consegue identificar quem são os leitores? ¿Consegues identificar quiénes son los lectores? Los que habéis alcanzado. Os que habéis alcançado uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. En la justicia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Perceba a expressão alcançado. Percibe la expresión alcanzado. Dependendo da versão que a gente tem na mão, Dependiendo de la versión que tenemos en manos, nós vamos encontrar, entender que eles obtiveram fé. vamos a buscar entender que ellos obtuvieron fe. Há uma versão em português que diz que eles receberam fé. Hay una versión en portugués que dice que ellos recibieron fe. O que Pedro está dizendo para esses leitores dele Y Pedro está diciendo a sus lectores, é que a fé dos leitores es que la fe de esos lectores é igual à fé dele, Pedro. es igual a la fe de él mismo. Por que ele faz isso? ¿Por qué lo hace? Porque não há distinção espiritual entre crentes. Porque no hay distinción espiritual entre creyentes. Todos nós temos o mesmo valor espiritual. Todos nosotros tenemos el mismo valor espiritual. Deus nos vê, nos trata e nos ama de igual forma. Dios nos ve, nos trata y nos ama de igual manera. Esses nossos irmãos que leram a carta inicialmente Esos nuestros hermanos que han leído la carta inicialmente não obtiveram essa fé por causa da própria justiça pessoal. no obtuvieron esta fe por la propia justicia personal. Não foi pelo que eles fizeram, No fue por lo que ellos hicieron ou pelo que eles deixaram de fazer, o porque ellos dejaron de hacer, mas por causa da justiça divina. pero por causa de la justicia divina. A fé nunca tem origem em nós mesmos. La fe jamás tiene origen en nosotros mismos. Ela é um dom de Deus. Ella es un don de Dios. Esses nossos irmãos que leram inicialmente a carta de Pedro Estos hermanos nuestros que han leído la carta de Pedro aprenderam algo que eu e você precisamos entender hoje também. aprendieron algo que nosotros necesitamos aprender hoy también. Embora eles já tivessem fé, Sin embargo, ellos tuvieron fe. Pedro recomenda, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro recomienda, inspirado por el Espíritu Santo de que Dios, eles não poderiam se acomodar com a fé. que ellos no podrían acomodarse con la fe. Há algo que eles precisaram fazer e eu e você precisamos fazer em Hay relação à nossa algo fé. que ellos necesitaban hacer y que nosotros también necesitamos hacer para alcanzar nuestra fe. Então veja o verso 5. Entonces miremos el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Então perceba que é preciso você pôr diligência. Perciba que es necesario que pongas É diligencia. preciso que faça esforço Es necesario que hagas esfuerzo. para que você associe, ¿Añadir? para associar, Sí, asociar. Sí. Asociar. ou para acrescentar, Eso, añadir. ou para juntar Para juntar. esta qualidade, as qualidades da sua fé. Para juntar, para añadir a la calidad de tu fe. O termo aqui que é usado por Pedro para estas expressões como acrescentar, associar, El termo utilizado por Pedro para expresiones como añadir, asociar, añadir a su fe, significa suprir com generosidade. significa suplir con generosidad. Então perceba que o esforço nosso para acrescentar qualidades à fé, Perciba que el esfuerzo nuestro para añadir calidad a nuestra fe, ele é bastante elevado él es muy elevado e tem que ser generoso. y tiene que ser generoso. Devemos nos ocupar nesse tipo de cooperação com Deus. Debemos ocuparnos en ese tipo de cooperación con Dios. Deus faz a parte dele sempre. Dios hace su parte E siempre. nós precisamos nos esforçar Y nosotros necesitamos para esforzarnos produzir uma vida cristã para que glorifique a producir Deus una vida cristiana que glorifique a e que Dios. seja para a honra e Glória a glória. Deus. Sea para la honra y gloria de Él. Aleluia. As qualidades a que Pedro se refere nesse texto Las calidades a cual Pedro se refiere en este texto são 7. son 7.
Mas não pense você Pero no pienses tú que a Bíblia enumera apenas 7. que la Biblia enumera apenas 7. A inspiração de Pedro para esse momento são 7. La inspiración de Pedro para este momento son 7. Mas o Espírito Santo de Deus vai contribuir contigo Pero el Espíritu Santo de Dios va a contribuir contigo para que você faça além disso. para que hagas además de eso. Nós cremos num Deus Creemos en un Dios que é poderoso que es para poderoso fazer mais, para hacer más, extremamente mais, extremadamente más, além más allá do que pedimos de lo que pedimos, ou do que pensamos. pensamos. Amém. Amém. Vejamos então qual é a primeira das qualidades a ser acrescentada. Veamos entonces cuál es la primera calidad a añadir. Eu disse para você que nós vamos tentar separar o texto. Te hemos dicho que vamos a intentar separar el texto. Então vamos ver a primeira parte desse texto que eu estou chamando de parte A. Entonces veremos la primera parte de este texto, la parte A. E diz assim, Y dice así: Simón Pedro, no capítulo 1:5, só vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ok. ¿Sí? Vamos até aqui. Vamos hasta aquí. Antes de citar essa primeira qualidade que devemos juntar à nossa fé, Antes de citar esta primera calidad que vamos a añadir a nuestra fe, o apóstolo Pedro el ele apóstol Pedro mostrou a qualidade generosa e poderosa mostró la calidad generosa y poderosa da obra empreendida por Deus de la obra emprendida por Dios para nos salvar. para salvarnos. Perceba os versículos 3 e 4, por favor. Percibamos en los versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, Pode? para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Isso faz muito sentido para as nossas vidas. Eso hace mucho sentido en nuestras vidas. Antes de fazermos qualquer coisa para Deus, Antes de hacemos cualquier cosa para Dios, precisamos primeiramente necesitamos primeramente nos lembrar do que Ele já fez por nós recordarnos de lo que Él hizo por e do nosotros que Ele já fez em nós, y de lo que Él hizo en nosotros, para que não nos gloriemos em nós mesmos, para que no nos gloriemos en nosotros mas mismos, somente nele pero solamente en Él, que nos deu a vida eterna. que nos dio la vida. Amém, Jesus. A primeira qualidade, então, que devemos adicionar à nossa fé, Entonces la primera calidad que debemos añadir a nuestra fe, em português se diz bondade. bondad, Sim, también, segundo o texto. según el texto. A palavra bondade, La palabra bondad no grego, en el griego significa arete. significa arete. Sim. Que na maior parte das nossas versões bíblicas, En la mayor parte de las versiones bíblicas, inclusive na de vocês, incluso en la nuestra, está traduzida por virtude. está traducida por virtud. E nesse caso, então, En ese caso, entonces, esse termo grego ese termo griego já foi usado por Pedro fue utilizado por Pedro no capítulo 1, en el capítulo 1, no verso en el 3, versículo 3, quando ele disse que Deus, cuando él dice que Dios, pelo seu divino poder, por su divino poder, nos deu tudo nos dio todo e diz respeito à vida e piedade, y dice respecto a vida y piedad pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória de Jesús, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria e virtude. y virtud. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Mas esse é um termo Pero ese es un termo raro no Novo Testamento. raro en el Antiguo Testamento. Entre os gregos, Entre los griegos, ele era muito conhecido e utilizado, él era muy conocido y utilizado, principalmente os filósofos. principalmente los filósofos. Eles ficavam discutindo Ellos discutían o sentido el dessa sentido palavra de esa palabra com muita frequência. con mucha frecuencia. Para eles, esse termo significava excelência, Para ellos este termo significaba excelencia, mas uma excelência no sentido moral. pero una excelencia en el sentido moral. Então, a primeira qualidade que Pedro relaciona Entonces la primera calidad que Pedro relaciona e que está associada à nossa fé y que está asociada a nuestra fe é a bondade es la bondad. moral. La bondad es la bondad moral.
Precisamos atentar bem para isso. Necesitamos atentar bien para esto. Nós vivemos numa sociedade consumista. Vivimos en una sociedad consumista. Cada vez mais as pessoas se voltam para si mesmas. Cada vez más las personas se vuelven hacia sí mismas. Cada vez menos para os outros. Y cada vez menos a los demás. A vida está egocentralizada. La vida está egocentralizada. Isso quer dizer Eso significa que eu sou o centro de tudo. que yo soy el centro de todo. Não há lugar para o outro. No hay lugar, no hay sitio para otro. Para mim, o que eu faço Para mí lo que hago é o melhor. es lo mejor. Não o que se faz para o outro. No lo que se hace a los demás. Faço o bem para mim mesmo. Hago el bien para mí mismo. Para o outro, Para el otro, eu faço o mal. hago el mal. E com isso, a minha fé Y con eso mi fe não é mais voltada para fora de mim, no es vuelta más hacia afuera de mí, mas sim para dentro de pero mim. sí dentro de mí. É uma fé intimista, Es una fe intimista, sendo que o importante é o que eu sinto e o que eu penso. siendo que lo más importante es lo que yo siento y lo que yo pienso. Sou eu e Deus apenas, Soy yo y Dios apenas, e mais ninguém. y nadie más. Mas nessa minha relação com Deus, Pero esa es mi relación con Dios. eu não o sirvo, Yo no sirvo, Ele me serve. Él sirve. Eu me sirvo dele. Yo me sirvo de Él. Esse tipo de fé, Este tipo de fe, por essa razão, por esa razón, não torna quem a possui uma pessoa melhor, no torna a quien la posee una mejor persona, nem com ela mesma ni con ella misma, e nem com os outros. ni con los demás. Não ajuda a superar maldades. No ayuda a superar E maldades. esta é uma questão séria para os cristãos. Y esa es una cuestión seria para los cristianos. Preste bastante atenção em situações assim. Pongan atención en situaciones como esta. Quanta maldade você já pôde observar no meio cristão? Cuánta maldad ya pudo observar en el medio De cristiano. um modo geral, é lógico. De un modo general, lógico. Quanta picuinha, Cuánta coisas pequenas. chiste, cuántos chistes. No, chistes. Coisas pequenas, brigas por Sí, motivos sí, pequenos. peleas, desentendimientos entre los hermanos. Quanta dureza de coração, Cuánta dureza de corazón. quanta fofoca. Sí. Cotidiano. Cotidiano. Quanta vingança. Sí, venganza. Quantas vezes ¿Cuántas veces nós temos de lidar com crentes tenemos que lidiar con que cristianos dizem ter fé, que dicen tener fe, mas que são difíceis de convivência pero son de difícil convivencia e péssimos de relacionamento? y pésimos en relacionamientos? Falta para essas pessoas Falta para estas personas bondade. bondad. São pessoas frias, Son personas frías, ruins, malas, alguns cruéis. algunos crueles. E o pior que isso, Y peor que esto, eles sabem que são assim mesmo. ellos saben que son así mismos. Há um dito português ou brasileiro Sí, hay un dicho popular brasileño que diz que pau que nasce torto. que dice: el pavo que nace torcido no se pone derecho nunca. Aí aqui tá vendo. No, lo inventaba. Explica pra eles, então. Vou começar depois da interpretação. Sí. Pues sí, uno que es así, nace así, ¿no? Como decimos en Brasil, Gabriel. Largo torcido, nace torcido. Largo Torcido padece, pues sí. Mira, pastor, existe, hemos escuchado ahora. Es así, que uno es así, ¿no? Nace así y va a seguir siendo así. Que nada lo cambia, que es lo que él piensa, lo que él hace y punto. Dizem ainda, Dicen aún, o que vale é o que eu creio. lo que vale es lo que yo creo, Mas não é assim. pero no es así. A Bíblia diz que não é assim. La Biblia dice que no es así. O que conta e o que vale El que cuenta y lo que vale é apenas o que você crê, es apenas lo que tú crees, mas também como você vive, pero también como tú vives, com os outros inclusive. con los demás incluso. Uma fé assim pode salvar alguém? Una fe así puede salvar a alguien. A Bíblia diz que não. La Biblia dice que no. Ela afirma que uma fé sem boas ações Él afirma que una fe sin buenas acciones é uma fé morta, es una fe muerta, não vale nada, no vale nada, não serve para salvar. no sirve para salvar. Alguém crê que Jesus deve ser bondoso? ¿Alguien cree que Jesús debe ser bondadoso? Se você crê que Jesus é bondoso, Si crees que Jesús es bondadoso, você precisa ser como Jesus, necesitas ser como Jesús, moralmente excelente. moralmente excelente.
A bondade, então, é a primeira virtude que precisamos acrescentar à nossa fé. La bondad entonces es la primera virtud que necesitamos añadir a nuestra fe. A segunda qualidade La segunda calidad está na segunda parte do verso. está en la segunda parte del versículo. E diz que é conhecimento. A la virtud, conocimiento. Como segunda qualidade que precisa ser acrescentada à nossa fé, Como segunda calidad que necesita ser añadida a nuestra fe, o apóstolo Pedro usa essa expressão, el apóstol Pedro utiliza esa expresión, extraindo também do grego, extrayendo también del griego, que na língua original que en la lengua original quer dizer gnosis. quiere decir gnosis. 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 Sim. Na ética dos gregos, En la ética de los griegos, essa palavra era usada para se referir à sabedoria prática. esa palabra era utilizada para referirse a la sabiduría práctica. E é este sentido que Pedro usa aqui. En ese sentido que Pedro la utiliza aquí. O conhecimento que Pedro quer que seja acrescentado à nossa fé El conocimiento que Pedro quiere que sea añadida a nuestra fe não é um conhecimento teológico, no es un conocimiento teológico, não é doutrinário, no es doctrinal, não é acadêmico no es académico, e nem extraído dos livros. ni extraído de los libros. Não se trata de conhecimento geral No se trata de conocimiento general acerca da religião cristã. acerca de la religión cristiana. Não. No, O conhecimento não pode ser teórico. no, el conocimiento no puede ser teórico, É um conhecimento prático. es un conocimiento práctico. Perceba então que ele vai frisar isso. Percibe entonces que va a fijar bien esto. Embora Pedro não tivesse aversão ao conhecimento teórico, Sin embargo, Pedro no tuviera conocimiento teológico. Pedro não é contrário às verdades bíblicas. Pedro no es contrario a las verdades bíblicas. Ao contrário disso, Al revés de eso. ele acha que o conhecimento bíblico é essencial. Él cree que el conocimiento bíblico es esencial. E o intelecto só pode ser transformado Y el intelecto solo puede ser cambiado com o conhecimento da Escritura con Sagrada. el conocimiento de la Escritura Sagrada. Tanto é assim que na outra carta, a primeira carta de Tanto es Pedro, así que en la otra carta, en la primera carta de Pedro, ele disse que seus leitores, él dice que sus lectores, se você puder conferir em 1 Pedro 1, si verso 2, puedes verlo en Pedro, primera carta de Pedro 1:2, deveriam então desejar ardentemente, debería entonces desear, anhelar ardentemente, como crianças recém-nascidas, como niños recién nacidos, o genuíno leite espiritual, la genuina leche espiritual, que é a palavra de que Deus. es la palabra de Dios. E ao concluir esta segunda carta, Y al concluir esta segunda carta, ele dá uma ordem a todos. él da una ordenanza a A todos. ordem é esta: El orden es esta: crescei na graça crecer en la gracia e no y el conhecimento conocimiento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entretanto, aqui, o conhecimento que deve ser associado à fé Sin embargo, aquí el conocimiento que tiene que ser asociado a nuestra fe tem o sentido de sagacidade. tiene el sentido de sagacidad, Veja, não é malandragem, no es tontería, mas capacidade pero capacidad para discernir o bem para discernir el bueno, do mal. lo bueno de lo malo. Uma fé sem discernimento, Una fe sin discernimiento, sem sagacidade, sin experteza, sem sabedoria, sin sabiduría, é uma fé imatura, es una fe é inmatura, uma fé infantil. es una fe infantil. Quando Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Corinto, Cuando Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto, ele disse assim: él dice así: Eu, porém, yo, porém, irmãos, hermanos, não vos pude falar como a espirituais, nos he podido hablar como a espirituales, e sim como a carnais, y sí como a carnales, como a crianças em Cristo. como a niños en Cristo. Há ainda nas igrejas muitas crianças em Cristo. Aún en las iglesias muchos niños en Cristo. Não são adultas na fé, No son adultas en la fe, ainda são aún crianças. son niños. Não cresceram na fé, No han crecido en la fe, não amadureceram no na fé. amadurecieron en la fe. O escritor da carta aos Hebreus El escritor de la carta a los hebreos nos adverte sobre esse tipo de gente, nos advierte sobre este tipo de personas, que pelo tempo que estão na igreja, que por el tiempo que están en la iglesia já deveriam ser mestres, ya deberían ser maestros, mas continuam. pero continúan niños. Por favor, alguém me ajude. Hebreus 5, verso 12. Hebreos 5, versículo 12. ¿Algún hermano que quiera leer Hebreos 5? Puede versículo tratar con moderación a los ignorantes y errados, puesto que él también
está cercado de su propia debilidad. 5:12. Capítulo 5 de Hebreos. Hebreos 5, capítulo 12. No, capítulo 5, versículo 12. Versículo 12. 12. Porque en realidad, aunque deberían ser maestros en vista del tiempo, de nuevo necesitamos que alguien les enseñe desde el principio las cosas elementales de las sagradas declaraciones formales de Dios y han llegado a ser como quienes necesitan leche, no alimento sólido. Amém. Viram vocês? ¿Han visto? Na primeira parte diz que esses irmãos continuam crianças. La primera parte dice que sus hermanos continúan niños. Ainda precisam que alguém ensine a eles Aún necesitan que nadie les enseñe os princípios básicos los principios básicos das sentenças de Deus. de las sentencias de Dios. São necessitados de leite Son necesitados de leche e não de alimento y sólido. no de alimento sólido. Por isso, Por eso, esse tipo de crente ese tipo de creyente não desenvolve sagacidade. no desenvuelve sagacidad. Jesus disse em Mateus 10:16 Jesús dice en Mateos 10, que 16 devemos ter a sagacidade das serpentes que debemos ter la sagacidad de la serpiente e a simplicidade das y pombinhas. la simplicidad de las palomas. Mas quem é criança na fé Pero quien es niño en la fe só tem simplicidade das pombinhas. solo tiene simplicidad de las palomas. São pessoas confusas. Son personas confusas. Não sabem distinguir nem o bem nem o No mal. saben distinguir ni lo bueno ni lo malo. Eu costumo compará-las Yo costumbro compararlas à personagem al personaje do Chapeuzinho Vermelho. de la Caperucita Roja. São pessoas confusas. Son personas confusas. Chapeuzinho Vermelho chega por último na casa da vovozinha. Caperucita Roja llega por último a la casa de la abuelita. O lobo já está deitado na cama. Y luego ya está echado en la cama. Ela olha aquela cena Y ella mira aquella escena e não consegue discernir o bem do mal. y no consigue discernir lo bueno de lo malo. Consegue ver o tamanho do olho do lobo e Consigue mirar el tamaño de los ojos del lobo, ver o tamanho do narizão do lobo. ver el tamaño de la nariz del lobo, Boca grande do lobo. de la boca tan grande del lobo, Os pelos do lobo. de los pelos del A lobo, orelha do de lobo. las orejas del lobo, E chama o lobo de vovozinho. y llama al lobo de abuelita. Além de serem confusas, essas pessoas Además de ser confusas, estas personas são sensíveis. son sensibles. Se alguém na igreja olha para eles de outro jeito, Si alguien en la iglesia mira hacia él de otra manera, se ofendem. se ofende. Se for o pastor, então, Si es el pastor, entonces dizem assim: não venho mais a esta igreja. dicen así: no vengo más a esta iglesia. São também pessoas egoístas. Son también personas egoístas. Não sabem repartir o que elas têm. No saben repartir lo que tienen. São ainda pessoas isoladas Son personas isoladas porque não sabem porque no saben conviver em grupo. convivir en grupo. Por qualquer coisinha, Por cualquier cosa estão machucadas. están heridas. No Brasil se diz tem dodói. En Brasil se dice tiene pulpa. Fazem biquinho. Pulpa. Sí, Sim? Como criança. sí. Tiene pulpa y hacen, ¿no? Bochón, pucherito, sí. Gracias. Segundo a palavra de Deus, Según la palabra de Dios, precisamos deixar de falar como crianças. necesitamos dejar de hablar como Precisamos deixar de niños. sentir como crianças. Dejar de sentir como niños. Precisamos deixar de pensar como crianças. Dejar de pensar como niños. Você tem fé? ¿Tú tienes fe? Amén. Amém? Amén. Acrescente gnose a ela. Añada gnose Gnose. a ella. Sagacidade. Sagacidad, Discernimento. discernimiento, Amadureça. madurez, Cresça. que crezcas, Seja homem na fé. sea hombre en la fe, Seja mulher na fé. sea una mujer en la fe, Sejamos todos adultos. na fé. seamos todos adultos en la fe. Vejamos agora então a terceira qualidade. Vamos a la tercera calidad. A terceira qualidade é o domínio próprio. La tercera calidad que miramos en la segunda carta, volviendo a Pedro, el dominio propio, al conocimiento, dominio propio. Sim. O domínio próprio aparece em algumas versões como temperança. El dominio propio aparece en algunas versiones como templanza. Também encontramos autodomínio. También encontramos autodominio. E essa é sim a terceira qualidade. Y esa es la tercera calidad. Domínio próprio na tradução ou na língua original Dominio propio en la traducción o el lenguaje original
ekkrateia. Ekkrateia. E é essa palavra E essa palavra que Paulo utiliza que Pablo utiliza lá em Gálatas 5:23 en Gálatas 5:23 para retratar o último aspecto do fruto do Espírito. para retratar el último aspecto del fruto del Espíritu. No mundo grego, En el mundo griego, o domínio próprio el dominio propio era uma virtude altamente valorizada, es una virtud altamente valorizada, mas também era debatida pela filosofia. pero también debatida por la filosofía. Vejam dois pensamentos. Vean dos pensamientos. Sócrates Sócrates tinha uma visão romântica da natureza humana. tenía una visión romántica de la naturaleza humana. Então ele dizia Entonces él decía que o homem rejeita o mal que el hombre rechaza el mal se ele perceber o mal. si él percibe el mal. Mas Aristóteles, Pero Aristóteles, que era mais realista, que era más realista, discordou veementemente. discordó vehementemente. Então ele afirmava assim, Y él afirmaba así, que o ser humano não deixa de seguir o mal, que el ser humano no deja de seguir al só mal, por ver o bem. solo por ver el bien. Porque o ser humano Porque el ser humano é mal por natureza. es mal por naturaleza. Ele dizia que o ser humano Él decía que el ser humano é dominado por paixões es carnais. dominado por pasiones carnales. E penso então Y pienso entonces que por essa razão, que por esa razón, ele dizia que o domínio próprio él decía que el dominio propio é virtude divina, es una virtud divina que está além do homem. que está más allá del hombre. E é isto que a Bíblia Y diz. es esto que dice la A Biblia. Bíblia ensina La Biblia enseña que somos naturalmente bons, que que não somos, melhor dizendo. que no somos naturalmente buenos. Somos uma raça caída. Somos una raza caída. É assim que Davi se expressa. Es así que David se expresa. Eis que em iniquidade Es que en iniquidad fui formado, he sido formado e em pecado y en pecado me concebeu me meu pai. concebió mi madre. Não fazemos o que é mal apenas No hacemos lo que es malo apenas porque nos faltou boa educação, porque nos ha faltado una buena educación ou porque tivemos problema de influência, o porque tuvimos problemas con influencias ou porque faltou oportunidade. o porque faltó oportunidad. Fazemos o que é mal Hacemos lo que es malo também porque temos uma natureza también corrompida, porque tenemos una naturaleza Pecaminosa. corrompida, pecaminosa, herdada de Adão e Eva. heredada de Adán y Eva. O nosso maior problema não está fora de nós, Nuestro mayor problema no está fuera de não está no nosotros, ambiente, no está en el ambiente, ele está dentro de Él nós, está dentro de no próprio nosotros, peito, en el propio pecho, no nosso en coração, nuestro corazón, de onde, segundo Jesus, de donde según Jesús procedem todos os males, proceden todos los todos os maus males, desígnios. todos los malos designios. Se é assim, então, meus irmãos, Si es así, entonces, hermanos, somente a educação, solamente la educación, influência influencias ou oportunidade u oportunidades nada resolve na sua vida. nada resuelven en tu vida. É preciso uma luta interior, Es necesaria una lucha interior, uma transformação, una uma transformación, mudança. un cambio. E é isso que Pedro diz para Y você. es eso que Pedro te lo dice. Acrescente à sua fé Añada a su fe o domínio próprio. el dominio propio Lute porque você é maior. y lucha porque tú eres mayor. Esse domínio próprio deve ser então exercido, Ese dominio propio tiene que ser ejercido não somente nas questões relacionadas ao consumo, no solamente en las cuestiones relacionadas al consumo, não somente as questões relacionadas à bebida, no solamente en las cuestiones relacionadas a bebida, não somente as questões relacionadas ao alimento, no solamente a cuestiones relacionadas al alimento, mas a todos os aspectos da pero vida. a todos los aspectos de la vida. Crentes sem domínio próprio Creyentes sin dominio propio são naturalmente son naturalmente, ranhentas, como se diz no Brasil, chatos, son pesados, explosivos, explosivos, bocudos, bocatas, agressivos. agresivos. Alguns exemplos. Algunos ejemplos. Numa igreja, o irmão se levantava do banco En la iglesia un hermano se levantaba de la silla todas as vezes que a tecladista ia tocar. todas las veces que la pianista iba a tocar. Ela se levantava para tocar, Ella se levantaba para tocar ele se levantava para sair. y él se levantaba para salir. Não saía sozinho. No salía solo, Levava também os filhos. llevaba también los Quando ela hijos. terminava de tocar, Cuando ella terminaba de tocar, ela voltava para o banco ella volvía a su silla e ele voltava também. y él volvía también. Por que será que ele agia assim? ¿Por qué será que él actuaba así? Simplesmente porque não gostava da tecladista. Simplemente porque él no le gustaba la tecladista. Numa outra situação real também, En otra situación también real, toda vez que o pastor ia pregar, todas las veces que el pastor iba a predicar, o irmão ficava de rosto abaixado. el hermano quedaba con la cabeza baja. Um dia o pastor foi até ele Un día el pastor fue hasta él e perguntou para ele: y le preguntó, por que você abaixa o rosto toda vez que eu vou pregar? ¿por
¿Por qué baja la cabeza todas las veces que voy a predicar? Reverência. ¿Reverente? Então ouviu daquele irmão: Entonces escuchó de aquel hermano. eu não gosto do Senhor. No le quiero, no le gusto. No me gustas nada. Não era reverência, No era reverencia, era ressentimento. era resentimiento. E no último exemplo, El último ejemplo, na hora da ceia, en la hora de la cena, no momento em que as pessoas se confraternizam, en el momento que las personas se confraternizan, uma irmã se dirigiu a um diácono una hermana se dirigió a un diácono para pedir perdão a ele. para pedirle perdón. O diácono, de modo hostil, El diácono de manera hostil, virou-se para ela volvióse hasta ella e disse: y dijo: saia daqui, salga de aquí, não atrapalhe minha ceia. no estorbe mi cena. A irmã saiu chorando La hermana salió llorando e o diácono tomou a ceia. y el diácono tomó la cena. Os três, Los tres, tanto o que não gostava da tecladista, tanto el que no quería a la pianista, não gostava do pastor, no le gustaba al pastor, o que repeliu a irmã no momento da ceia, el que rechazó a la hermana en el momento de la Santa Cena. eles eram dominados por quê? Ellos eran dominados por quién. Quem os dominava? ¿Quién les dominaba? A ira, La ira, a raiva. la rabia. Não tinham domínio próprio. No tenían dominio propio. Tinham fé, mas não tinham domínio próprio. Tenían fe, pero no tenían dominio propio. Quanto a você que está aqui hoje, Cuanto a tú que estás aquí hoy, em nome de Jesus eu te apelo, en nombre de Jesús te apelamos. faça todo o possível Haga todo lo posible para associar a sua fé para añadir a tu fe o domínio próprio. el dominio propio. Já vimos então três das qualidades: Hemos visto entonces tres de las calidades: bondade, conhecimento e domínio próprio. bondad, conocimiento y dominio propio. Vejamos as demais. Veamos las A demás. próxima é perseverança. Al dominio propio, paciencia o perseverancia. Sim, dependendo da versão que você tem na mão, vai encontrar perseverança. E uma ou outra palavra tem o mesmo sentido. Tiene el mismo sentido, algunas versiones paciencia y otras perseverancia, lo vas a encontrar ahí. E no grego uma palavra bonita, En el griego una palabra bonita, upomone. upomone. No sentido literal, En el sentido literal, essa palavra se refere à capacidade de permanecer esta palabra se refiere a la capacidad de permanecer debaixo de um grande peso, debajo de un gran peso, sem sair debaixo dele sin salir debajo de él e sem deixar que ele caia. y sin dejar que él caiga. No sentido espiritual, En el sentido espiritual, ela retrata uma outra coisa, ella retrata otra com cosa, o mesmo sentido. con el mismo sentido. É a característica Es la característica da pessoa que não se desvia do seu de la propósito, persona que no se desvía de su propósito, de sua lealdade, de su lealtad, de sua fé de su fe, e de sua piedade, de su piedad, mesmo diante das provações e dos sofrimentos da vida. aunque pase por probaciones, por sufrimientos. Os leitores originais, os primeiros leitores da carta de Pedro, Los primeros lectores de la carta de Pedro, los estavam, lectores originales, estavam passando por terríveis provações. estaban pasando por y terribles sufrimientos. probaciones y sufrimientos. Na primeira carta, En la primera carta, Pedro instrui a eles Pedro les instruye como lidar com a provação. cómo lidiar con la aprobación. Na segunda carta, ele instrui En la segunda carta, él instruye como lidar com a heresia. cómo lidiar con la heresía. Eles devem permanecer na verdade, Ellos tienen que permanecer en la verdad, mesmo estando debaixo de intenso peso de provação e aún sofrimento. estando debajo de gran peso de probaciones y de sufrimientos. Ainda que o sofrimento seja caracterizado pela heresia. Aunque los sufrimientos sean caracterizados por heresía. Qual era a heresia que os oprimia nesse momento? ¿Y cuál era la heresía que os oprimía en este momento? Era algo parecido com o que os irmãos ouvem constantemente aqui nesse país. Era algo parecido con lo que los hermanos constantemente oímos aquí en este país. Diziam que Jesus Decían que Jesús não voltaria. no volvería. Os falsos mestres diziam isso o tempo todo. Los falsos maestros decían esto todo el tiempo. Diziam alto e bom som Decían el alto y buen que sonido. as profecias e as promessas Que las profecías y las sobre a promesas segunda vinda de Cristo sobre la segunda venida de Cristo não passavam de invenções no humanas. pasaban de invenciones humanas. Eles debochavam Ellos Riam. se reían y se burlaban e ainda perguntavam. y aún preguntaban. Veja na sua Bíblia, Ve en su Biblia, o capítulo 3, verso 4. capítulo 3, versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Já está bom. Debochavam assim. Burlaban así. Todas as heresias são terríveis, obviamente. Todas las heresías son terribles, Mas obviamente. dizer que Jesus não voltará Pero decir que Jesús no volverá é altamente destruidor. es altamente destruidor. Porque
Porque se Jesus não voltar Porque si Jesús no vuelve para buscar-nos, para buscarnos, a nossa fé não tem sentido. nuestra fe no tiene Não sentido. tem razão estarmos No aqui. tiene razón estarmos aquí. Não há razão para continuarmos No hay crendo em razón Cristo. para continuarnos creyendo Para en viver Cristo. de acordo com a Para palavra de vivir de Deus. acuerdo con la palabra de Dios. Se não há a segunda vinda de Si no hay Cristo, segunda venida de os Cristo, mortos não los ressuscitarão. muertos no van a resucitar. Tudo acaba na morte. Todo se termina en la muerte. Resta apenas dizermos Resta assim: apenas decirnos así. comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. y bebamos porque mañana moriremos. Percebam como é grave Perciban cómo es dizer que grave Jesus não voltará. decir que Jesús no volverá. É por isso que nessa carta, então, Pedro Es por eso que en esa carta entonces Pedro vai dedicar um capítulo inteiro va a dedicar un capítulo entero para falar da vinda de Cristo. para hablar de la venida de Cristo. Após afirmar que os falsos mestres Após afirmar que los falsos maestros estavam dizendo coisas erradas acerca da estaban vinda diciendo de Cristo, cosas equivocadas acerca de la venida de Cristo, no verso 10 do capítulo 3, en el ele versículo afirma 10 del capítulo 3, él afirma categoricamente: categóricamente: o dia do Senhor virá. el día del Señor vendrá. Ainda diz mais, Aún dice más, no verso 14: en el versículo 14: enquanto vocês esperam aquele dia, en cuanto vosotros esperad aquel día, façam o possível para estar em paz com Deus, hago el posible para estar en paz Sin con Dios, mancha. sin mancha, sem culpa diante sin dele, culpa delante de Él, e para estar y para estar em paz com Deus, en paz con Dios, sem mancha, sin mancha, sem culpa diante dele. sin culpa delante de Él. É essencial, prezados, Es esencial juntar a sua fé, juntar su fe, perseverança. añadir a su fe perseverancia. Sem autodomínio, Sin autodominio, a nossa vida é destruída por prazeres, nuestra vida es destruida por placeres, mas sem perseverança, pero sin perseverancia, a nossa vida é destruída pelos pesares. nuestra vida es destruida por los pesares. O crente que junta a sua fé à perseverança El creyente que añade a su fe perseverancia, aguenta firme. aguanta firme. Pode vir o peso, Puede venir el peso, podem vir as grandes provas, puede venir las grandes pruebas, mas ele não muda. pero él no cambia. Continua firme a sua Continúa fé. firme a su fe. Não deixa de olhar No deja de mirar firmemente, firmemente agora, ahora para o autor e consumador para el da sua fé, autor y consumador de su fe, o Senhor Jesus. el Señor Jesucristo. Amén. O crente que junta a sua fé El creyente que añade a a su fe perseverancia la perseverancia tem por motivo de toda alegria tiene por motivo de toda la o alegría passar por várias provações. el pasar por pruebas. Ele é odiado por Él todos, es odiado por todos por causa do nome de Jesus, por causa del nombre de mas Jesús, persevera até o fim. pero persevera hasta el E é final. salvo por Y Cristo es salvo Jesus por na Cristo gloriosa Jesús. vinda. En la gloriosa Glória a vida. Deus. Gloria a Dios. A quinta qualidade que precisamos La juntar quinta é a qualidad devoção a Deus. que vamos a añadir es la devoción a Dios. Devoção a Deus é traduzida por Eusébia, Devoción a Dios es traducida por Eusebia. de onde deriva o nome Eusébio. ¿De dónde deriva el nombre Eusebio? E Pedro usa aqui por segunda vez essa palavra. Y Pedro utiliza aquí por segunda vez esta palabra. Ela é aplicada no versículo 3 Ella es aplicada en el versículo 3 e agora usa novamente no verso 6. y ahora la utiliza nuevamente en el versículo 6. E vai usá-la outra vez mais. Y va a utilizarla otra vez. No capítulo 3, verso 11. En el capítulo 3, versículo 11. Exatamente quando fala da volta de Cristo. Exactamente cuando habla de la venida de Cristo. Em quase todas as versões da Bíblia, En casi todas las versiones de la Biblia, essa palavra é traduzida por piedade. esa palabra está traducida por piedad. Qual o sentido espiritual para ela? ¿Cuál es el sentido espiritual para ella? Ela não tem um sentido meramente conceitual também. Ella no tiene un sentido meramente conceptual también. Ela, na verdade, é de En grande verdad, impacto. es de grande impacto. De grande impacto prático. De grande impacto práctico. Essa palavra descreve uma consciência, Esa palabra describe una consciência prática conciencia da práctica presença de Deus. de la presencia de Dios. Não apenas em alguns, No apenas en algunos, mas em todos os aspectos da pero en vida. todos los aspectos de la vida. A crente que tem fé, Hay creyente que tiene fe, mas não tem devoção a Deus. pero no tiene devoción a Ou Dios. seja, O sea, ele está plenamente consciente da presença de Deus. está plenamente consciente de la presencia de Em Dios cada uma, en cada una, mas não em todas, pero no en todas, das circunstâncias da sua de vida. las circunstancias de su vida. Mas a Bíblia não diz isso. Pero la Biblia no dice eso. A Bíblia diz que Deus, La Biblia dice que Dios, que fez o mundo que hizo el mundo e tudo que existe y nele, todo lo que hay en él, é o Senhor do céu e da terra. es el Señor de los cielos y de la tierra. Não mora em templos. No mora, no vive en templos.
feitos por seres humanos. hechos por seres humanos. Então, esse Deus em quem nós cremos, Entonces ese Dios al cual nosotros creemos, Ele está aqui nesse Él tempo. está aquí en ese templo, Mas Ele não mora aqui. pero Él no vive aquí. E não só aqui. Y no solamente aquí, Ele está em todos os Él lugares. está en todos los lugares. Ele está em todos os lugares. Él está en todos los lugares, Em todos os locais. en todos los Em lugares, todas as horas. en todas las horas. Onde quer que você esteja, Donde quiera que tú estés, Deus está lá também. Dios está también. Quando você se assenta diante do seu computador Cuando tú te asientas delante de tu computador e entra no seu Facebook, y entra en tu Facebook, Deus está lá. Dios está allí. Ele não tem Facebook, Él no tiene Facebook, mas entra lá também. pero entra allí también. Quando você está conversando com alguém na sua vida, no seu dia a dia, Cuando estás hablando con alguien en tu vida, en tu día a día, Deus está lá com você. Dios también está contigo. Quando você molha a mão do guarda, quando você Cuando tú aceptas soborno y mojas la mano del guardia, Dios también está allí contigo. quando você navega na internet, Cuando tú estás navegando por internet, como vimos ontem, como hemos visto ayer, por horas a fio, por horas, Deus está lá também. Dios también está allí, Todo o tempo. todo el tiempo. Quando você está namorando, Cuando tú estás Enamorando. enamorando igual, Deus está com você. Dios lá también também. está contigo. Quando você está jogando na quadra, no campo, Cuando tú estás jugando en la cuadra del campo, mesmo perdendo, aún perdiendo, Deus está lá contigo. Dios también está contigo. Quando você está colando na prova, Cuando tú estás copiando en la prueba, Deus está lá também com Dios você. está allí también contigo. Quando você está lidando com seus colegas de trabalho, Cuando estás lidiando con tus colegas de trabajo, Deus está lá com você. Dios también está allí contigo. Se você for grosseiro com sua família, Si tú eres grosero con tu familia, Deus está com você lá. Dios también está contigo allí. Quando você vai passear no shopping, Cuando tú vas a pasear en el centro comercial, Deus está lá com você. Dios también está allí contigo. Se vai a uma locadora escolher um filme, Si vas a un lugar a alojar una película, a alquilar una película, Deus está lá também com Dios você. también está allí contigo. E mesmo no centro de compras, Y aún en el centro comercial, Deus está lá com você. Dios está allí contigo. Se você vai depois do trabalho com seus amigos descansar, jogar conversa Si fora, vas después de tu trabajo con tus amigos descansar y hablar por ahí, Deus está lá também. Dios también está allí. Isso quer dizer, meu querido, Eso quiere decir, querido hermano, que Jesus, Deus está em todos os que lugares. Dios está en todos los lugares. E por isso então, Y por eso entonces, de sua parte, de su parte, em tudo que você fizer, en todo lo que hagas, em todos os lugares que você for, en todos los sitios que vayas, tem que haver um ato de culto a Deus. hay que haber un acto de culto a Porque Dios. Deus está em todos os Porque lugares. Dios está en todos los lugares. Cultuar a Deus é fácil aqui, Cultuar a Dios es fácil aquí, dentro do templo, dentro del templo, aquecido, aquí com os nossos irmãos. con nuestros Todos hermanos. pensamos igual. Todos pensamos É igual. fácil. Es fácil. O difícil mesmo El difícil mismo é cultuá-lo es cultuar no nosso cotidiano. en nuestro cotidiano. Mas se é assim que tem que ser, Pero si es así que debe ser, adorar a Deus adorar a Dios dessa forma de esta manera é o nosso maior desafio. es nuestro mayor desafío. Em 1 Coríntios 10, 31 está escrito En assim: 1 Corintios 10, 31 así está escrito. Por tanto, quer comais, quer bebais, quer comáis, quer bebáis, ou façais outra coisa qualquer, o hagáis cualquier otra cosa, fazei tudo para a glória de Deus. hagáis todo para la gloria de Dios. Em tudo que fizermos, Y en todo que hiciéramos, devemos glorificar a Deus. debemos glorificar a Dios. Vamos então à sexta qualidade. Vamos entonces a la sexta calidad. A sexta qualidade é a amizade cristã. La sexta calidad es amistad cristiana. A amizade cristã é traduzida por Filadélfia, Amistad cristiana es traducida por Filadelfia, uma palavra composta por duas outras. una palabra compuesta por dos otras. Então, na primeira parte, filos, La primera parte, filos, significa amigo, significa amigo. e adelphos Adelphos significa irmão. significa hermano. Se fizéssemos uma tradução ao pé da letra, Si hiciéramos una traducción al pie de la letra, teríamos então assim: tendríamos entonces así, amigo do irmão. amigo del hermano. A maior parte das Bíblias traduz como amor fraternal. La mayor parte de las Biblias traduce como amor fraternal. Em espanhol, afecto En fraternal. español, afecto fraternal. E ouvir carinho fraternal. Y cariño fraternal. O fato de ela ser ressaltada dessa forma El hecho de ella ser resaltado de esa e manera com tanta frequência y no con Novo tanta Testamento, frecuencia en el principalmente, Nuevo Testamento, mostra pra gente o quanto ela é importante nos para Cristo. enseña cuánto es importante. Vários textos mostram isso. Varios textos enseñan esto.
A palavra de Deus em Romanos 12:10 diz assim: La palabra de Dios en Romanos 12:10 Amai-vos dice así: cordialmente uns aos outros, amaos cordialmente unos a los otros, com amor fraternal. con amor fraternal. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 9, diz 1 assim: Tesalonicenses 4, versículo 9 dice No así: tocante ao amor fraternal, no tocante al amor fraternal, em Hebreus 13, verso en 1, Hebreos 13, versículo 1, diz assim: dice así: Seja constante o amor fraternal. sea constante el amor fraternal. Em 1 Pedro 1:22, Primera de Pedro 1, 22. tendo purificado a vossa alma Habiendo purificado vuestra alma pela vossa consciência à verdade, por vuestra conciencia la verdad, tendo em vista o amor fraternal. teniendo en vista el amor fraternal. E por fim, 1 Pedro 3, verso 8. Y por fin, 1 de Pedro 3, versículo 8. Finalmente, Finalmente, sede todos de igual ânimo, sed todos de igual ánimo, compadecidos, compadecidos, fraternalmente amigos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. misericordiosos y humildes. Há crente que tem fé, Hay creyentes que tienen fe, mas não tem amizade cristã. pero no tienen amistad cristiana. Então ele não é irmão do amigo Entonces él no es hermano del amigo, e nem amigo do irmão. y ni amigo del hermano. Ele tem uma visão da vida cristã Él tiene una visión de la vida que cristiana não bate com a visão da Bíblia. que no está de acuerdo con la visión Quando bíblica. ele ora, Cuando él ora só assim, ora solo así, só pelas próprias necessidades, solo por sus propias pelos necesidades, próprios filhos, por sus propios hijos, pelas próprias por doenças. sus propias enfermedades. Não consegue orar como Jesus No ensinou. consigue orar como Jesús enseñó. Não chama Deus de Pai Nosso, Nos llama Dios de Padre nuestro, mas Pai meu. pero de Padre mío. Não diz o pão nosso, Nos dice pan nuestro, mas diz o meu pão. pero dice mi pan. Não diz perdoa-nos as nossas No dívidas, dice perdónanos nuestras deudas, sino mas diz perdoa a minha. perdóname a mí. Não diz não nos deixes cair em tentação, No dice no nos dejes caer en tentación, mas diz não me deixe cair em pero tentação. dice no me dejes a mí Não caer tem en coragem tentación. de dizer, No tiene valor para decir, mas livra-nos do mal. librarnos del mal, E diz livra-me do y mal. dice líbrame del mal. A sua oração é solitária, Su oración es solitaria, ela não é comunitária. ella no es comunitaria. Vive uma vida cristã individualista. Vive una vida cristiana individualista. A salvação para ele La salvación para él é individual, es individual, mas a Bíblia diz pero la Biblia que dice a salvação, conquanto seja individual, que la salvación, con cuanto sea individual, tem uma finalidade comunitária. tiene una finalidad comunitaria. O Senhor salva pessoa por pessoa, El Señor salva persona por persona, mas para viver em grupo. pero para vivir en grupo. Alguém então pode dizer, eu não preciso de igreja para ser crente. Alguien entonces puede decir, yo no necesito iglesia para ser creyente, Mas a Bíblia diz que você precisa sim. pero la Biblia dice que tú necesitas. O Senhor não salva ninguém para viver em solidão, El Señor no salva a nadie para vivir en soledad, mas para viver em comunhão sim. pero para vivir en comunión sí. Quando salva alguém, Cuando salva a alguien, põe esse alguém dentro de uma família, pone ese alguien dentro de una que familia, ele chamou de igreja, que Él llamó de e iglesia, nos pede que convivamos uns com os y outros, nos pide que convivamos unos con los numa otros, amizade cristã. en una amistad cristiana. Ser amigo do irmão, então, Ser amigo del hermano, tem a entonces, ver com perdoar o tiene irmão, que ver con perdonar al hermano, acolher o irmão, acoger al hermano, ajudar o irmão a levar o seu ayudar fardo. al hermano a llevar su fardo. Ser amigo do irmão tem a ver com mais ainda. Ser amigo del hermano tiene que ver con más aún. Suportar o irmão, Soportar al hermano, edificar o irmão, edificar al hermano, encorajar o irmão. darle valor y coraje al Ser hermano. amigo do irmão ainda Ser precisa amigo del hermano aún necesita entender que tem que servir o irmão, entender que tiene que servir al tem que hermano, saudar o irmão, tiene que saludar al e tem que hermano animar o y irmão. tiene que animar al hermano. Tem a ver ainda com mais, Tiene que ver aún con más, com ouvir o con irmão, oír al hermano, instruir o irmão, instruir al hermano, chorar com o irmão llorar con el hermano e também se alegrar com y ele. también alegrarse con él. Enfim, segundo o que vimos aqui, En fin, según lo que hemos visto aquí, ser amigo do irmão ser amigo del hermano tem a ver com não mentir para ele, tiene que ver con no mentir para él, não julgar o irmão, no juzgarlo, nem ser pedra de tropeço na sua ni vida. ser piedra de tropiezo a su vida. Caminhamos então para a sétima qualidade do Caminamos final. entonces para la séptima calidad, E a sétima qualidade é o amor. amor. A última qualidade que Pedro menciona La última calidad que Pedro menciona, e que precisa ser acrescentada à nossa que fé necesita ser añadida a nuestra fe, é o amor. es el amor. Parece que Pedro está sendo repetitivo aqui, Parece que Pedro está siendo repetitivo aquí, mas não está. Aqui é pero outra no está. qualidade. Aquí es otra calidad. Originalmente, essa palavra Originalmente esa palabra ela pode ser traduzida por três outras. puede ser traducida por otras tres. Filos,
Filos, Eros, Eros Ágape. y Ágape. Filos retrata o amor à amizade. Filos retrata el amor a la amistad. Eros é um amor estético, sexual. Eros es un amor estético y sexual. Ágape Ágape é um amor dadivoso. es un amor dadivoso. É o amor que se manifesta no ato de doar. Es un amor que se manifiesta en el acto de donar. É aquele que tira alguma coisa de si mesmo Es aquel que saca algo de sí mismo e doa para o outro. y da al otro. Deus ama assim. Dios ama así. Diz a Bíblia. Dice la Biblia. Ele amou o mundo de tal Él maneira amó al mundo de tal manera que deu que o dio seu Filho unigênito. su Hijo unigénito. Perceba o que diz o verso. Perciba lo que dice el verso. Deus amou Dios amó e por isso deu o seu y Filho. por eso dio su Hijo. Amou originalmente seria agapau. Amó originalmente sería agapao. Agapao. O fruto do Espírito por excelência. Por eso entonces es traducido por el fruto del Espíritu por excelencia. Em Gálatas 5:22 En Gálatas está dito 5:22 assim: dice así, mas o fruto do Espírito pero el é fruto del Espíritu es amor. amor. Que amor é esse? ¿Qué amor es este? Amor ágape. Amor ágape. Amor que doa. Amor que dona. Amar não é afeição, Amar no es afección, não é sentir alguma coisa por alguém, no es sentir algo por alguien, mas fazer alguma coisa pero por hacer alguém. algo por alguien. Então vai mais do que uma afeição, Entonces va más allá que é un mais do que uma afecto, emoção, es más que una emoción, é uma doação. es una donación. O certo estudioso do Novo Testamento Un ser estudioso del Nuevo Testamento gastou um tempo para contar quantas vezes essa expressão aparece tardó un tiempo para contar cuántas veces esa expresión aparece e descobriu que passa de 50 vezes no Novo y Testamento. descubrió que pasa de 50 veces en el Nuevo Agora, Testamento. o que mais chamou a atenção dele Ahora lo que más le llamó la atención foi a quantidade de vezes fue la cantidad de que ela veces está associada que está asociada ao compromisso direto al compromiso directo com o outro. con el otro. Ela se repete inúmeras vezes. Ella se repite inúmeras veces. Quando ela se apresenta como uma ordem Cuando ella se presenta como un orden divina para cada um de nós, divina para cada uno de no nosotros, sentido de que amemos-nos uns aos outros. en el sentido de que amemos unos a los otros. Por que será que ela é tão enfatizada? ¿Por qué será que ella es tan enfatizada? Porque esta é a Porque esta nossa es maior dificuldade. nuestra mayor dificultad. Não sei quantos daqui tiveram a oportunidade de ler algum tempo da sua vida No sé cuántos aquí tuvieron oportunidad de leer en algún tiempo de su vida um livro que fez bastante sucesso há um tempo, un libro que ha hecho mucho suceso en un tiempo, chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus. llamado En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Logo no início desse livro, Luego al inicio de este libro, o autor conta a história de um mendigo. el autor cuenta la historia de un mendigo. Esse mendigo chegou numa cidade De un com mendigo que fome, llegó en una ciudad con hambre, queria pão, quería pan. saiu para pedir, Salió para pedir, bateu numa porta, llamó a una puerta, ninguém abriu, nadie foi a abría, outra, se fue a otra foi a outra e várias. y varias otras. Depois de insistir muito, Después de insistir mucho, algumas pessoas abriram a porta, algunas personas le abrieron la puerta, mas ninguém deu pão para ele. pero nadie le dio pan. Chegou o final de semana Llegó el fin de semana e ele foi à igreja, y él se fue a la iglesia, a maior igreja evangélica da cidade. la iglesia más grande evangélica de la ciudad. O pastor pregou um belo sermão naquele El domingo, pastor predicó un bello sermón en aquel domingo, muito animado, muy animado, falando sobre o amor cristão. hablando sobre el amor cristiano. E no final do culto, En el fin del culto, a igreja toda animada la iglesia toda animada cantou o hino Tudo Cantou. ao Cristo a ti entregue. cantó el himno Todo a Cristo a ti entrego. Antes da oração, Antes de la oración, de repente, de repente, o mendigo estava na frente el mendigo estaba enfrente e começou a falar com todos. y empezó a hablar con todos. Disse mais ou menos assim: Dijo más o menos así: havia dias que eu não comia. había días que no comía. Algumas pessoas que estão neste lugar Algunas personas que están en este lugar me negaram um pedaço de pão. me negaron un trocito de pan. E aí então afirmou confuso: Y entonces afirmó confuso: eu não entendo yo no entiendo. quando eu vejo cristão vivendo no luxo, Cuando veo que están viviendo en el lujo, enquanto outros passam fome. mientras otros pasan hambre. Há crente que tem fé, Hay creyente que tiene mas não fe, tem o amor que doa. pero no tiene el amor que dona. Não amar o irmão com esse tipo de amor é coisa muito séria. No amar al hermano con ese tipo de amor es una cosa muy seria. E esse crente ainda diz: mas eu amo a Deus. Y ese creyente aún dice: pero yo amo a Dios.
Em 1 João 3,17 diz assim: En 1 Juan 3:17 dice así: aquele que possui recursos deste mundo ahora aquel que posee recursos de este mundo e vir seu irmão passar nessa y ve su necessidade hermano pasar necesidad e fechar-lhe o seu y coração, cerrarle su corazón, como pode permanecer nele o amor de Deus? ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? E no verso 18 nos ensina: El meus versículo filhos, 18 nos enseña, queridos míos, o nosso amor não deve ser nuestro amor no tiene que ser somente de palavras ou solamente conversas de palabras ou conversa. o habladurías o de hablar. Deve ser um amor verdadeiro Tiene que ser un amor que verdadero se mostra por meio de y ações. se muestra por medio de São acciones. essas então as 7 qualidades que nós devemos juntar à nossa Son fé: esas entonces las 7 calidades que debemos añadir a nuestra fe: bondade, bondad, conhecimento, conocimiento, domínio próprio, dominio propio, perseverança, perseverancia, devoção a Deus, devoción a Dios, amizade cristã amistad cristiana e amor. y amor. Pedro afirma no final, então, no verso 8, Pedro afirma también al final, en el versículo 8, que sendo essas qualidades adicionadas à nossa fé que siendo esas calidades añadidas a nuestra fe e aumentando diariamente, y aumentando diariamente, seremos pessoas cada vez mais eficazes e produtivas. seremos personas cada vez más eficaces y productivas. Mas quem não tem essas qualidades, segundo Pedro, Pero quien no tiene esas calidades, según Pedro, é como um cego, es como un ciego ou como alguém que enxerga pouco o como alguien que ve poco e esqueceu que foi purificado dos seus y pecados olvidó passados. que ha sido purificado de sus pecados. Olhe para a sua própria fé agora. Mire para su propia fe ahora. Ela é um bem valiosíssimo que você recebeu de Ese es Deus. un bien valiosísimo que has recibido de Dios. Sem ela, você não consegue agradar a Deus. Sin ella no consigues agradar a A Dios. Bíblia diz que, de fato, La Biblia dice que de hecho, sem fé, sin fe, É impossível agradar a es Deus. imposible agradar a Dios. portanto, Por lo tanto, é necessário es que necesario aquele que se aproxima de que Deus aquel que se acerca a Dios creia que Ele existe crea que Él existe e que Ele se torna o y que galardão Él es galardonador dos que o buscam. de los que le buscan. Mas a fé não Pero é la essencial fe no es esencial apenas para um bom relacionamento com apenas Deus. para un buen relacionamiento con nuestro Dios. Precisamos desenvolvê-lo Necesitamos desenvolverla para nos relacionarmos melhor, para relacionarnos mejor, para sermos melhores uns com para os sermos outros. mejores unos con los otros. Precisamos cuidar melhor desse dom gratuito de Deus. Necesitamos cuidar mejor de este don gratuito de Dios. Eu quero convidar você Y quiero convidarte a ti para que peça ao autor e consumador da nossa para que fé pidas al autor y consumador de nuestra fe que nos ajude a tornar nossa fé um pouco mais robusta. que nos ayude a tornar nuestra fe un poco más robusta. Tudo isso para a honra e a glória do nome A de todo Deus. eso para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Graças. Glória a Deus.